Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Anima Talk, o podcast da UTE Engenharia de Emoções. Estou aqui mais uma vez com a nossa CEO Priscila Carvalhinha. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast. E vamos deixar a nossa convidada se apresentar, né? Vamos. Opa! Seja Oi. bem-vinda. Obrigada, gente. Eu já tô me sentindo em casa, né? Bom, eu sou a Carolina Brito, mais conhecida como Carol Brito. Eu sou uma mulher negra, oriunda de São Gonçalo, Porto da Pedra. Eu gosto de trazer muito essa referência na minha história. Sou uma profissional de RH, executiva de RH. Tenho uma curiosidade na minha história. Eu sou formada em gestão ambiental. E eu gosto de trazer isso porque isso já é a primeira ruptura que eu faço do padrão linear de carreira na vida, né? Trabalhei alguns anos na indústria, mas foi ali que eu vivi minha primeira inquietude e ímpeto pessoal de fazer a diferença no mercado, na vida das pessoas, no sentido de se tem algo que me incomoda, de que forma que eu posso ajudar, contribuir para mudar esse cenário. E aí eu tive um choque cultural. Fui trabalhar numa startup de tecnologia quando eu fiz minha primeira transição de carreira. E aí eu brinco que eu saí da botina, porque eu falei ali da formação em gestão ambiental, mas eu também tenho formação em segurança do trabalho. Mas a minha rotina era o salto alto ou a botina no chão de fábrica. E eu mudei para o chinelo, né? Padrão carioca. Cheguei no lugar, a galera usando bermuda, freestyle. E ali eu também pude me conectar muito com o que a gente chama hoje de diversidade e inclusão dentro do mercado de trabalho, né? Eu gosto de trazer essas referências porque são referências que me conectam com a Carol de hoje. A gente é um efeito transicional da vida, né? A gente não é, a gente está. O L vem muito da nossa infância, das nossas referências, dos nossos valores, mas a gente vai se moldando com esse mundão que a gente vai conhecendo, essas referências externas também, entendendo aquilo que faz sentido pra gente. Eu sou uma mulher apaixonada pela vida, super curiosa, inquieta, falante pra caramba. E aí a gente tem um perigo aqui hoje porque somos 3 falantes. Além disso, eu gosto muito de estar conectada com pessoas, me descobrindo, entendo que eu sou apaixonada por cultura e de uma maneira muito diferente. Então, eu tenho uma origem periférica e isso vai se conectando muito com a minha vida e com o meu modo de ser, pensar e existir. Sou filha da Fátima, uma mulher que também precisou criar 2 filhas, né, ali na adolescência de uma maneira independente, uma mulher que eu admiro muito. Hoje é uma artesã, empresária, jogando em todas as pontas com os aromas dela, perfumando a vida com arte. É a marca dela. Sou irmã da Karina, né? A Karina é minha irmã mais nova. É uma mulher negra também de muito potencial, desenvolvedora, talentosíssima, mais quieta do que eu. Fala menos, mais observadora, mas porque está na tela, ligada aos códigos. Tem muita coisa para falar e também sou mãe do Mike Vagabundo, que é o meu pet. Eu gosto de trazer essa referência. E hoje eu tenho um relacionamento com um homem sul-africano que vai fazer parte aqui do que a gente vai trazer, falar, enfim, pelo meu momento de estar da vida, né? É isso, gente. E carioca, né? Bom ponto. Acho que já deu pra sentir assim, o tamanho, né, da profundidade das coisas que a gente vai conversar aqui agora, né? Tipo, já deu pra ter aquela prévia, assim, né, de todo o potencial que a gente tem. E, enfim, eu não preciso fazer essa observação, né? A gente conheceu a Carol tem pouco tempo. E é muito engraçado como a gente só chama pessoas que tem, assim, fez uma formação daqui, outra formação de lá. Todo mundo inquieto. Não tem uma pessoa que senta aqui nessa mesa que fale assim, não, eu estudei essa mesma coisa por 10 anos da minha vida. Todas as pessoas que a gente chama aqui, todo mundo é inquieto. A gente só gosta da galera inquieta. Exatamente. A gente gosta desse negócio de olhar o mundo de lugares Várias diferentes, perspectivas. Né? Então é muito bom te ouvir falando sobre todas as suas experiências, né? Transicionando, enfim, tudo que você estudou foi muito legal. Mas tem uma curiosidade, né? Conte. Porque
A gente só tinha se conhecido em call. E aí tem uma curiosidade que a gente tava sábado em um evento, a gente se entreolhou. Bati o olho, eu falei, gente, eu conheço ela de algum lugar. E eu fiz a mesma coisa. Eu conheço ela, de onde eu conheço ela? E na hora, quando a gente foi se aproximando, eu conectei. Podcast! Foi muito engraçado. E eu sou isso, né? Sou super boa de rosto. Eu bati o olhinho assim, eu já tinha te visto antes. Eu falei, eu conheço ela, de onde eu conheço ela? E fiquei a minha cabecinha tentando lembrar de onde que era, porque a gente só tinha se visto. A gente se viu uma vez, que foi quando eu te convidei, e depois o online, né? Que a gente falou. Então, assim, a gente se viu muito pouco, mas foi já uma super conexão e vão ter assuntos muito legais pra gente conversar aqui. Vai lá, Edu, puxa pra gente. Bom, você falou pra gente que você transicionou para uma startup e a gente sabe que RH para startup é uma verdadeira loucura, né? Gosto. Então, queria saber um pouquinho da sua experiência, como é que foi esse processo de pegar uma empresa começando e ver ela ficar tão grande. E como é que foi a diversidade dentro desse processo? Você falou que foi quando você teve o contato, né? Acho que vai ser interessante a gente ouvir um pouquinho da experiência. Boa. Eu tenho 2 referências, né, nessa trajetória. A primeira referência foi uma EdTech, aqui do Rio de Janeiro, uma startup bem famosa no Rio de Janeiro, recebeu o maior investimento, o maior aporte de educação da América Latina nos últimos 3 anos, se eu não me engano. Nessa startup, eu tinha um papel ali inicial, comecei numa posição júnior e fui crescendo, né? Mas ali, para mim, foi um divisor de águas, porque é justamente a referência que eu trouxe na minha apresentação da indústria para o mercado de trabalho. Foi nessa startup que eu cheguei. A galera muito freestyle. E eu me lembro até hoje, era uma startup em Botafogo, a gente operava numa casa grande. O horário do almoço era um mesão tipo escola. E as pessoas muito autênticas, genuínas e sendo elas mesmas no trabalho. Isso para mim já foi um choque, porque eu vim de um contexto em que a gente precisava se moldar, né, a um padrão. E aqui, longe de mim fazer críticas a modelos de empresas, de mercado, isso é o legal da diversidade, né? Mas eu me identifiquei, me encontrei nesse ambiente mais freestyle, onde eu posso ser a Carol em autenticidade de uma maneira unitária, né? A gente fala 360. E ali nessa empresa, para mim, foi muito importante e interessante, porque eu tive a oportunidade de aprender, testar e errar. E eu, correlacionando, eu vim de um ambiente que o erro era muito julgado, não era permitido. A gente sabe, mais uma vez, correlacionando, que quando a gente fala de uma unidade industrial, um processo operacional, a gente tem um pouco mais de rigidez, né? Até pelos padrões, né, de qualidade. Mas existem outros processos que a gente pode ter mais flexibilidade e a gente não tinha essa flexibilidade. E quando eu chego nessa startup, eu vi muito do meu potencial florescer. Então, eu vi o florescimento da Carol enquanto pessoa, enquanto profissional. E aí, essa inquietude, ela ficou muito mais latente. Então, é como se eu fosse a Carol Popeye, tomando lá, né? Consumindo meu espinafre, me potencializando pra caramba. E o que foi legal foi justamente conviver com pessoas muito diferentes de mim. Isso me ajudou muito em acervo e repositório naquela questão que eu trouxe também lá no início, né? A gente está. E ali eu pude fazer muitas correlações no dia a dia, né? Quando eu falo que eu gosto de cultura, eu correlaciono a comportamento. Eu sou uma pessoa apaixonada por comportamento no lugar como observadora, né? E eu tenho um feeling muito forte para isso. Isso tem uma outra conexão, mas quando eu olho para esse papel inicial ali, eu tive essa contribuição também num lugar de muito posicionamento e empoderamento e credibilidade dentro daquela estrutura. E quando eu saio dessa estrutura, eu volto para uma cadeira de gestão, né? Porque a minha última cadeira de gestão minha última cadeira na indústria foi uma cadeira de gestão e eu adoro fazer gestão de pessoas. E eu recebi um convite de uma outra startup no Rio de Janeiro, dessa vez uma health tech,
num mercado também extremamente tradicional. Essa Health Tech acabava de receber um aporte milionário. E eu me lembro até hoje o fundador falando comigo: Carol, eu não sei o que fazer com tanto dinheiro. Preciso de uma pessoa como você aqui dentro. E o curioso é que esse fundador é uma pessoa também extremamente inquieta, criativa. E apesar da gente ter um público mais tradicional, a gente conseguia trazer muito essa flexibilidade dentro do nosso dia a dia. E essa Health Tech é uma Health Tech que é uma empresa que me marca muito em carreira, porque foi a minha primeira posição enquanto gestora de RH. Fui com muito frio no estômago, mas eu gosto dessa adrenalina. Sim. E é uma história que eu tenho muito orgulho, porque quando eu cheguei nessa empresa eram 17 pessoas. Eu vivi o primeiro enfrentamento, que quando eu conversei com cada uma das pessoas, eu achei muito importante ter essa conversa individual. Eu perguntava: o que você entende? Qual é o meu papel? Contratar e demitir. Era unânime. E aí eu precisei mostrar para as pessoas o valor do RH e o que a gente fazia de diferente. Então, primeiro, você que está assistindo a gente, RH não tem o papel de contratar e demitir, tá? Isso acaba passando pela gente num ponto de vista de suporte, operação, mas essa é uma decisão que vem da liderança direta. Sim. E se não está vindo, tem algum erro aí nesse processo. Sim. Mas o RH hoje tem um papel muito estratégico dentro das organizações. Quando a gente fala de startups, um posicionamento muito forte dos fundos de investimento é trazer uma pessoa de RH como uma das pessoas top 5 ali dentro do primeiro pool de contratação de executivos, justamente porque cultura é algo que molda e é muito forte dentro das empresas. Se você não tem uma cultura que direciona para onde essas pessoas estão indo, cada um vai jogar de um jeito, né? Sim. Cada um vai jogar num propósito. E essa vivência, para mim, foi muito importante, porque ali eu pude correlacionar o papel não só do RH, mas entender em profundidade a operação de um negócio. E aí eu correlaciono com o meu papel hoje. Hoje eu sou uma executiva, né, atuando como HRBP, e eu preciso entender com profundidade o que é o meu negócio, para que eu possa fazer proposições, né, para que eu possa fazer comentários e acréscimos dentro da vivência da liderança com a qual eu atuo de uma maneira muito assertiva e não ficar naquele lugar muito raso, né, e falando só numa temática de RH. E isso é muito importante para a gente também ganhar credibilidade e confiança com essa pessoa cliente. Então, de uma maneira geral, o papel do RH, quando a gente fala desde o momento de criação, fundação, crescimento de uma empresa, é um papel não fincado dentro de uma área, mas é um papel que ajuda a empresa a se direcionar em relação à cultura, próximos passos e expandir e entender o que sou, por que estou aqui, né? Para onde que eu estou indo? Sim. Qual é o nosso propósito? Qual é a nossa visão? Qual é a nossa missão? E, ao mesmo tempo, a gente também tem um papel de trazer as pessoas para um centro de justiça. E aí eu acho que a gente tem a conexão com diversidade e inclusão. Algumas empresas falam sobre isso abertamente hoje, com áreas específicas, políticas específicas, outras nem tanto. Confesso que, dentro da minha inquietude, eu me questiono as empresas que ainda não tratam isso de uma maneira confrontativa. Porque a gente tem um censo do IBGE que fala muito da nossa população, da representação, e a gente também tem a individualidade de cada um de nós. Lembra ali que eu falei da gente ser uma única pessoa dentro do nosso ambiente de trabalho? Se a gente não conhece essas pessoas em verdade e não propicia um espaço para que elas vivam em verdade, a gente não propicia diversidade e inclusão de uma maneira verdadeira. Então é isso. Eu vou parar de falar um pouquinho porque tem muito repositório para a gente falar sobre isso. E quando a gente fala sobre diversidade e inclusão, tem muitas coisas profundas, muitas Sim. temáticas profundas, ainda mais quando a gente olha para o mercado, né, nacional versus internacional, com esse colapso que a gente está vivendo. Sim. Mas um ponto positivo é que eu tenho visto muitas empresas se posicionando contra, né, essa medida internacional, né, esse pronunciamento internacional que a gente vê muito ali dentro, cercada ali nos Estados Unidos. Sim. Mas isso para mim é muito importante quando eu vejo essa verdade dentro das empresas, e aqui eu estou citando empresas brasileiras, é porque
isso é uma essência verdadeira dentro do negócio, não é um tom de moda ou de marketing. Até porque hoje, cada vez mais, enquanto público, enquanto população, a gente faz aquisições entendendo um pouco mais posicionamento de marca, qual o propósito dessa empresa num ponto de vista social e não tão somente econômico, né? E não faria sentido... Seria bastante dissonante, né? Na população que a gente tem, você falou do censo do IBGE, né? E como as pessoas se autodeclaram. Então, né? Temos a maior parte da população aí que se identifica como negro, pardo, índio, né? E as empresas do tipo aderirem a uma forma de se portar e de se posicionar que não falasse sobre diversidade e inclusão, né? Mas acho que você trouxe pontos importantes, até algumas coisas que se repetem, assim, dos episódios que a gente já conversou. Fantástico. É muito legal, né? Porque a gente vai vendo como o assunto se repete e o conteúdo, né? O caráter do assunto se repete. Então, você falou da questão do aprender, né? E do errar. E a gente tinha falado exatamente isso, né? A gente trouxe uma questão também, assim, um pouco mais tradicional, de uma empresa maior, né? E que a gente entende que os procedimentos, eles são necessários e eles são importantes para determinadas atuações, porque isso, de alguma forma, vai trazer algum nível de proteção, enfim. Mas a questão é quando a gente se fixa nisso, né? Porque aí a gente para de perceber que aquilo ali é útil em determinado ponto. Mas que a gente pode flexibilizar em outros, né? E aí foi o que você falou, aí fica toda a estrutura da empresa cristalizada e sem se permitir essa coisa que, no final das contas, a gente acaba sendo muito confrontado tendo uma startup, que é erra rápido, corrige rápido, erra rápido, corrige rápido e vai botando um tijolinho em cima do outro, né? Então, o testar, o fazer, o aprender e ir vivendo essa experiência. Então, a gente já falou isso algumas vezes, né? E aí, eu acho que aí fazer um recorte mais pessoal, você falou dessa coisa do viver na startup, o quanto isso te potencializou, né? E das suas forças e, né, do potencial que você tinha, que você foi vendo aflorar. E aí é muito curioso, porque isso, eu também sou uma pessoa super inquieta, apesar de eu ter passado 10 anos na mesma empresa. E no mesmo departamento eu passei por muitos projetos, mas eu também estava falando isso com o Edu em uma conversa tem pouquíssimo tempo, que eu falei, cara, na nossa startup é onde verdadeiramente eu consigo perceber todo o meu potencial criativo sendo literalmente colocado para fora, assim. Onde existe a permissão de falar, cara, eu tive essa ideia, vamos testar para ver se dá certo? E, deu certo, não deu certo, tá bom, então bola pra frente, é isso. Mas é você ter esse espaço, né? Então é muito curioso, porque eu também me vi, assim, quando você estava falando, eu me vi nesse lugar, vivendo isso, né? O quanto isso é real dentro de um ambiente de startup, onde as coisas são, de fato, muito dinâmicas. E eu acho que, nesse sentido, todo mundo ganha quando a gente tem essa possibilidade de viver na diversidade, de apoiar para que cada um seja verdadeiramente autêntico, coloque as suas posições, as suas ideias, as suas visões, e a gente ir direcionando isso, né? Você falou da questão da cultura, do RH, e aí como a gente consegue colocar tudo isso junto e fazer essa alquimia, assim, eu vejo muita coisa da culinária, né? Que a gente cozinha e aquilo ali não é nenhum daqueles elementos, aquilo se transforma numa comida, né? Sim. E eu acho que é isso, né? A cultura, no final das contas, a diversidade, a inclusão vai fazer essa comida e a cultura é onde a gente quer chegar com a receita, assim, né? Do tipo... Então, é muito legal, porque eu vejo isso acontecendo, né? Então, fez muito sentido pra mim, assim, te ouvir pela minha experiência pessoal. E sabe o que é curioso? Que eu já tô 10 ou 11 anos nesse cenário de startups, scale-ups, enfim. A gente vê fortemente um perfil intraempreendedor e a gente vê isso dentro dos valores das empresas. E isso já é um confronto, porque quando a gente olha para as empresas das gerações dos nossos pais, isso não era permitido, as pessoas precisavam fazer isso às escondidas, né? Sim. E uma outra coisa, assim, que valida essa minha tese é o quanto que eu vejo de pessoas com as quais eu já esbarrei ou dentro da mesma empresa ou no mercado, hoje empreendendo de uma maneira autônoma no mercado. Sim. Eu vivi um primeiro confronto numa posição que eu estava estava conduzindo uma posição de executivo, de um grande executivo C-level dentro da startup.
E um dos requisitos ali era já ter empreendido e poderia ter quebrado. Isso para mim foi um confronto. Eu, gente, como? Vou contratar uma pessoa que já quebrou, a pessoa não conseguiu dominar o próprio negócio. E aí vem essa tese do testar e o errar. Sim. A gente tem na mente que quebrar É o final, né? é o final, é a linha final. Não, gente, é a linha de aprendizado, porque no momento eu tenho vivido isso muito latente na minha vida, que eu tô assim, caramba, tô torcendo pra dar certo, mas se não der certo, eu aprendi com esse processo, mas você tem que estar disposto pra isso, né? Também pensar que só vai aprender e se você não tiver esse mood setado no seu comportamento, no seu cérebro. Então, isso tem que estar muito latente. Você não sai desse processo da mesma maneira que você entrou. Perfeito. E esse era o mood ali da vaga, né? Essa pessoa que empreendeu e quebrou não significa que ela é uma pessoa que não teve sucesso. Foi uma pessoa que aprendeu muito e ela tá muito mais forte do que uma pessoa que estava só sentada dentro de uma cadeira executiva dentro de uma empresa. Então, ela conhece muito de mercado. E aí, mais uma vez, eu tô trazendo uma visão muito focada num contexto, né? Aqui eu não tô correlacionando a figura de um executivo dentro de uma empresa versus uma pessoa que empreendeu, mas é um perfil que as startups, scale-ups valorizam muito no momento de contratar. E isso tem me feito olhar para alguns sonhos da Carol adormecidos que eu encontrei dentro de um momento de terapia, né? Sim. E aí eu comecei a encontrar e relembrar a Carol ali, que eu falei do né? Da figura de infância, adolescência, mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente, sem spoilers. Eu sou a rainha do spoiler, gente. Bom, eu queria trazer um outro recorte sobre o que você falou da diversidade para fora do Brasil, que eu encaro com muita tristeza a forma como politizaram a diversidade, né? Diversidade não é uma questão política. Primeiro, é uma questão de sobrevivência para muita gente, pode não ser para mim, que olhando para mim não carrego nenhum estereótipo, ou carrego, mas não nenhum que as pessoas considerem negativo, né? E segundo, se isso não for o suficiente para sensibilizar a pessoa, alguém vive com isso sem ela ter escolhido, é uma questão de econômica, é uma questão de inovação, é uma questão de perspectiva. Então, eu acho maravilhoso que diversas empresas no Brasil se posicionem contra um posicionamento que é 100% político. Ninguém no mundo se posicionou contra a diversidade, porque ele de fato ou pelo menos não deveria, né? Contra a diversidade. É porque a polarização chegou num nível que eu preciso combater uma coisa, ainda que irracionalmente, porque é uma posição política divergente da minha. Então, acho que essa era uma reflexão que eu queria trazer. E outra é sobre o que você falou sobre RH estratégico. Muita gente fala muito sobre RH estratégico, mas tem outra palavra que ela falou que, para mim, já resumiu tudo. O RH estratégico, ele tem que entender do negócio para ele não se posicionar de maneira rasa. Não dá para ser estratégico sem entender do negócio. Então, acho que são 2 pequenos recortes aí que eu queria trazer dessa primeira pergunta. Eu acho que você falou da diversidade e inclusão, né? O quanto a gente, de fato, perde pela perspectiva de vida, né? Sim. Porque é isso, eu tenho um repertório. A Pri tem um repertório porque esse repertório que ela tem foi construído com as experiências que ela teve. Sim. Então, quando você fala que abre uma vaga e você procura uma pessoa que já quebrou, é porque essa pessoa tem um repertório outro que aquela pessoa que nunca quebrou na vida não tem. Perfeito. Ela não tem esse repertório. E quando a gente está falando de diversidade e inclusão, é isso, né? Uma pessoa que vem do norte do país, ela tem outro repertório. Uma pessoa que vem do sudeste, ela tem outro repertório. Uma pessoa que é periférica tem outro repertório. E isso traz visões para a mesma coisa por perspectivas diferentes, ideias diferentes e soluções diferentes. Então, a gente perde, de fato, muito quando a gente não entende que a diversidade, ela abre uma potencialidade de criar coisas novas. Sabe o que eu lembrei quando você estava falando? A palestra que a gente assistiu no Web Summit, da astronauta, que era neurocientista, que ela estudava o comportamento do cérebro humano depois que ele sai do planeta. E ele vê a Terra de fora. E o cérebro nunca mais é o mesmo. Então, se a gente parar para pensar no conceito de
de diversidade. O cara que quebrou o cérebro dele nunca mais é o mesmo. O cara que passou por determinadas experiências na vida, a mulher que passou por determinadas experiências na vida, nunca mais ele vai pensar da mesma forma. Então... Aquilo se modifica, né? Exatamente. É bem Bom isso. demais, gente. Bom, você falou também sobre a experiência da contratação. No dia que a gente se conheceu, você contou algumas coisas inusitadas sobre a experiência da contratação quando você está fazendo parte do processo. E conta pra gente o que você viu de inovação e como que você chegou nessa inovação na experiência do candidato. Bom, um dos papéis que eu exerci durante a minha trajetória, eu comecei minha carreira em RH como analista de recrutamento e seleção. E aí eu ocupei posições de gestão de recrutamento e seleção dentro das minhas passagens na empresa. E aí, dando esse contexto, eu tive um papel executor e um papel estratégico ao longo da minha carreira. Como papel executor, a gente olha muito para o que o nosso cliente pede e a gente trabalha uma vaga entendendo as necessidades daquela pessoa, né, que a gente está atendendo. É claro que ali a gente já pode inventar algumas modas, né? A inquietude. É interessante porque a gente começa a olhar para um repositório de mercado e de vivência, até abrindo o olhar da nossa pessoa cliente. Por isso que é legal a gente conhecer o negócio e ter uma relação de confiança com essa pessoa cliente que a gente está atendendo. Sim. Mas, sobre o papel estratégico, eu acho interessante falar, né, no momento que a gente está estruturando como é que vai ser o meu processo seletivo da minha empresa. Você está falando de etapas de processo, você está falando de tom de comunicação, que aí a gente está falando de marca empregadora, você está falando de uso de ferramentas, e aí a gente tem um pool de informações dentro dessa caixinha que eu estou abrindo. Primeira caixinha que eu acho importante, né, eu vou de fora para dentro. A primeira caixinha é posicionamento de marca empregadora, cultura, valores. Como é que eu me comunico para o meu público? Qual o público que eu quero trazer para a minha empresa, né? Isso tudo se conecta com marketing como um todo quando a gente pensa no cliente final. Então, fazendo essa correlação. E aí, dentro de um ambiente de diversidade, preservando esse ambiente, eu posso correlacionar ali a indústria com a startup. Né? Se eu tenho um perfil mais rígido, né, que é um perfil que ele é pouco propício para risco, é um perfil que está mais aberto a padrões, essa pessoa ela vai ter um lugar de adaptação na startup. Né? Então, trazendo esse lugar da marca empregadora meio que correlacionando esse público externo. Aí vamos olhar um pouquinho mais, descendo camadas. Eu tenho o meu processo seletivo, e esse processo seletivo é muito interessante que a gente suporte ele, né, com uma ferramenta de mercado que é um software de recrutamento e seleção. E aí a gente tem vários softwares no mercado e a gente hoje já tem uma discussão em mercado sobre o uso da inteligência artificial há mais ou menos uns 2-3 anos em mercado, justamente por excluir perfis e a gente trabalhar com um padrão. A inteligência artificial é uma inteligência que a gente treina de acordo com o nosso padrão enquanto ser humano. Somos seres excludentes. Somos seres que nós somos pessoas homofóbicas na nossa criação, somos pessoas racistas. E aqui eu estou me incluindo, porque a nossa formação cultural, ela é dessa forma. Mas a gente precisa entender... Estou nesse lugar, o que eu preciso fazer de diferente para sair desse lugar de diagnóstico? Então, é algo que a gente precisa. Eu sou uma mulher negra. Eu precisei muito entender mais sobre uma cultura antirracista, me conectando, inclusive, num processo de aquilombamento, e isso é contínuo. E aí, depois eu linko com a África do Sul, porque eu cresci num ambiente em que a minha cultura negra foi silenciada. Né? Então, quando a gente olha para processo e ferramenta, a gente já encontra esse primeiro ponto que é polêmico, né, da exclusão, uso de inteligência artificial. E aí, quando a gente fala de processo seletivo, a gente cria etapas do processo, né? Que hoje eu vejo em posicionamentos no LinkedIn, porque o software ele me excluiu. Não, o software ele está ali trabalhando de acordo com o que a gente setou enquanto time de recrutamento e seleção.
Então, no processo padrão, a gente tem ali a entrevista com a RH, a entrevista com a liderança, né? Em alguns momentos, execução de algum teste, seja ele online ou seja um teste padrão em ferramenta. Posso só fazer um parênteses? Eu fiz um painel no evento de RH um tempo atrás, falando exatamente sobre o machine learning do recrutamento e seleção. E aí todo mundo estava criticando uma marca em específico de software. E aí eu pedi para levantar a mão quem achava o processo de cadastrar uma vaga muito difícil. Todo mundo levantou a mão. Aí eu perguntei quem já tinha ido até o final para entender como é que era o cadastro. Metade levantou a mão. Quem preenchia de qualquer jeito para o machine learning selecionar os candidatos? Todo mundo levantou a mão. Falei, então a culpa não é do software, né? Exatamente, mas você entrou num ponto polêmico até para as empresas repensarem, porque às vezes você vai se cadastrar para um processo seletivo que você tem que fazer várias coisas. Eu sou o tipo de pessoa, sendo muito sincera, se não é uma empresa que eu quero trabalhar muito... Exatamente. Eu sou essa pessoa na estatística que ficou pela metade. Eu vou olhar, caramba, gente, e enfim. Mas aí nos processos, aí o que é curioso? Quando a gente começa a olhar dados, e aí eu acho que é interessante enquanto time de RH, profissional de recrutamento e seleção, você olhar dados, por que as pessoas estão dando no-show durante a etapa de cadastro, até que etapa essa pessoa está indo, por que eu estou contratando determinado tipo de padrão, de perfil, por que somente aquela liderança contrata um determinado perfil ou estereótipo. E aí a gente, mais uma vez, vai esbarrar em diversidade. E aqui eu tô falando de gênero, gente, que é uma coisa super básica. A gente vê times extremamente representados por homens, assim. Sim. Então, a gente precisa ter esses enfrentamentos. Mas algo que eu fiz de diferente no meu processo foi me passar por uma pessoa candidata. Vivendo essa experiência desde a etapa ali de posicionamento da marca, por isso que eu vim de fora, tá, gente? Fazendo de fora para dentro. Posicionamento da marca, etapas do processo e passando pela ferramenta para entender como é que eu me sairia dentro do processo e se eu seria selecionada ou não. Eu tenho uma coisa polêmica para dizer. Certa vez eu estava participando de um processo seletivo para uma empresa que eu vi a vaga, eu me cadastrei no LinkedIn. Resumindo, recebi uma mensagem negativa no processo seletivo. Umas semanas depois, a recrutadora da empresa me abordou no LinkedIn. Oi, vi seu perfil, me interessei, a gente tá com uma vaga aqui aberta. O resumo da ópera é, gente, Machine Learning, a inteligência artificial desse software me reprovou pelo setamento de características ali no processo seletivo. Barreiras. Enquanto a pessoa recrutadora me pescou no LinkedIn falando, é você que eu quero. O resumo, eu fui aprovada. Foi uma posição de gestão, de recrutamento e seleção, inclusive, para essa empresa. Então, eu acho muito importante a gente viver essa experiência da pessoa candidata. Então, se você é uma pessoa empreendedora, por exemplo, viva a experiência do seu cliente. Eu tenho uma amiga que é uma dona de salão. E aí, num dado momento, ela é uma pessoa que se posiciona muito bem e tal. E aí, ela falava muito, liga pra cá, agenda com a gente. Aí eu virei pra ela e eu fui na tentativa, ligando. Gente, ninguém me atendia no telefone. O principal canal que ela comunicava no Instagram dela, dizendo que as pessoas deveriam chegar. Eu mandei uma mensagem direta pra ela. Olha, eu sei que você é empreendedora, você tá começando agora. Eu super admiro a sua história, mas eu queria te dar visibilidade de como o seu time tá operando ali na ponta. Sim. Eu tô tentando a X momento, X tempo, fazer contato, não tô conseguindo. Faz a experiência de cliente. Finge que você é uma cliente fazendo contato. Então, esse é um olhar também. E posso fazer essa correlação? Sabe onde eu aprendi isso? Viver a experiência da pessoa candidata como um RH estratégico entendendo a operação do negócio. Porque existe uma operação dentro do comercial de startup, né? Quando a gente fala ali de SDR, Closer, Hunter, que eles têm um teste que eles ligam para a operação deles comercial se passando por um cliente sem essa operação comercial saber que ele é uma pessoa ali vivendo um personagem. Para entender como é que está na prática aquilo que eles setaram como processo. Lá a correlação que eu fiz no início.
Então, viva a experiência dessa pessoa candidata, cliente, dentro da sua empresa ou dentro do seu negócio. Eu acho que até a gente falou disso em outro episódio do NPS como uma métrica que talvez possa orientar o RH, a experiência do cliente também, porque às vezes você vai entender que falta um treinamento. Às vezes quem está na ponta não faz um bom atendimento porque ele não sabe. Então a responsabilidade disso é de quem? Da liderança, óbvio, mas o processo deve ser orientado pelo RH, né? Perfeito. Então eu acho que essa visão, só a experiência que vai dar, não tem jeito. E eu acho que você trouxe muito a questão do parâmetro, né? Do machine learning, da seleção, né? E é isso, assim, também, né? É uma coisa de como eu seto a vaga. E também, assim, quem já está dentro da empresa, né? Porque se é uma empresa que já tem um público ali de colaboradores que já é enviesado e você vai colocar esse perfil para alimentar o perfil de uma vaga, por exemplo, você vai enviesar o machine learning, você vai enviesar a seleção. Então, assim, tá, quem é o seu... Porque você falou do confrontar, né? Então, assim, é um movimento que ele precisa ser um movimento ativo, precisa ser um movimento confrontador, de falar quem são as pessoas que hoje estão dentro da minha empresa, aonde eu quero chegar, e se eu for usar isso aqui como referência, eu não vou chegar nesse lugar. Não vou chegar, porque a minha referência, ela é enviesada. Então, eu preciso criar outras referências. Então, como eu vou fazer para criar outras referências para, de fato, isso começar a entrar nesse caminho da onde eu quero, né? A gente tem dentro do negócio, né? Quando a gente fala de startups, scale-ups, eles operam muito com MVPs. Eu adoro isso. Essa inquietude, né? Uhum. Então, às vezes, eles montam... E hoje eu estou dentro de uma empresa que ela já é muito grande dentro do Brasil. É a número 1 no segmento dela. E a gente ainda roda processos de teste como a gente operava ali em startup. Porque a gente traz o chamado MVP, que é justamente pensar fora da caixinha e testar aquele modelo. Então, esse ponto que você trouxe, né? Deixa eu testar aqui e ver um perfil diferente. Vamos fazer um MVP, né? E aí, é um teste de produto para você ver a viabilidade desse negócio. E é um risco, é isso, né? Porque inovar é um risco, mas quando você faz isso dentro de um processo, é um risco controlado. Perfeito. Então, inovar é um risco também. Também. Então, então, eu entendo que, ok, existe um processo que dá para ser feito e que eu vou conseguir testar e eu vou conseguir arriscar dentro desse processo, porque eu tenho uma outra parte que, ok, funciona bem, tá aqui. Mas se eu quero mudar, ou se eu quero crescer, ou se eu quero atingir um outro lugar, eu preciso ir para isso, né? E aí o processo do MVP é muito isso, né? Testa, não funcionou, só funcionou essa parte, isso aqui foi super legal, mas isso não funcionou. E você vai criando em cima daquilo, né? Perfeito. E aí aquilo vai sendo construído e depois você consegue, enfim, né? O restante do processo. Então, acho que é bem por aí mesmo, faz muito sentido. Vamos só fechar esse bloco sobre a construção do RH pra gente ir pras raízes, pra que a gente já tá dando vários spoilers aí. Pra alguém que tá começando agora, tô entrando no RH, por onde eu começo se eu quero ser um RH estratégico, se eu quero chegar nesse lugar de HRBP numa grande empresa, o que essa pessoa estuda, o que ela precisa saber? Primeiro, a HRBP, ela pensando em RH, né? O fundamento do RH, ela tem uma visão muito generalista de subsistemas de RH. Então, você é uma pessoa... E aí vai depender da operação. Por exemplo, eu como HRBP, eu não toco recrutamento e seleção dada a estrutura da minha empresa, do negócio, enfim. Mas eu já vi posições de HRBP que atuam com isso. E aí tem as suas particularidades. Mas é que o ponto é, conheço os subsistemas de RH de uma maneira ampla. E aí é que a gente pode falar de profundidade e amplitude. Então, conheça em amplitude. Seja uma pessoa que consegue dialogar e navegar bem nesses temas. E quando exigir uma necessidade de profundidade, você tem, geralmente dentro das estruturas, né, uma área especialista dos subsistemas e não tem vergonha nenhuma, gente. De você virar para o seu cliente e falar, eu não tenho essa resposta, vou verificar e te dou o retorno. Gente, isso é confiança, parceria e a gente não precisa saber de tudo. Então, esse é o primeiro ponto. Então, se você está começando agora,
Tem vários cursos gratuitos, né? E várias pessoas que se posicionam no LinkedIn, no próprio Instagram, falando sobre essas temáticas. Então, seja uma pessoa curiosa, esteja aberta para entender o novo e para entender aquilo também que faz seus olhos brilharem mais, aquilo que você gosta, que você brilha, que você se potencializa, e aquilo que você não navega tão bem. E isso não é um problema, é só você se conhecer. Poxa, esse tema aqui... Eu vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que entendo muito de compensation, de remuneração. Mas não é um cenário que eu me vejo navegando em carreira. Por quê? Porque é um cenário que eu me sinto um pouco mais presa. Por mais que você tenha flexibilidade dentro das empresas, você tem uma rigidez de processo. Agora, Lu, eu adoro atuar como HRBP porque eu estou muito próxima das lideranças no dia a dia e eu amo trabalhar com lideranças. Desde o primeiro nível, aquela pessoa que está passando pelo primeiro estágio de liderança, quanto o nível mais sênior da empresa. Porque nos últimos anos, como gestora de RH e head de RH em startups, meu contato direto era com o CEO da empresa, o fundador. Ali olhando, tendo a visão dele, né? E é um lugar em que a gente tem vários rótulos, né? E são pessoas extremamente criativas, abertas para aprender. Então, meus olhos brilham quando eu falo de talento, desenvolvimento e principalmente dentro do recorte de liderança. Eu acho que uma coisa muito legal que você trouxe lá no início e você tocou agora, né, de novo com essa parte do RH estratégico, que é assim, entenda do negócio, porque eu acho que tem uma coisa na comunicação, né? E a comunicação como um todo, quando a gente vai conversar com a outra pessoa, não é como você quer falar para a pessoa te entender, é como você precisa falar para aquela mensagem ser recebida pela outra pessoa e a pessoa entender. E muitas das vezes você precisa adaptar a sua linguagem para a linguagem daquela pessoa. Então, acho que quando você fala assim, entenda do negócio, entenda aquela pessoa, Perfeito. entenda o que é importante e se comunique através disso. Então, faça o seu papel, cuide, né? Enfim, né? Faça aquilo que brilhe os seus olhos, mas entenda como você vai dialogar com aquela pessoa e traduzir isso para aquela pessoa, né? Perfeito. Correlacionando, assim, dentro das empresas tem a pessoa que ela se comunica de uma maneira mais fluida, discursiva, e tem a pessoa que ela quer ver só número, só indicador. E você precisa transitar com uma pessoa profissional de RH, independente do seu nível de maturidade, você precisa transitar por esse lugar. Então, um ponto muito importante que a gente precisa trabalhar como RH, escuta ativa. Eu sou uma pessoa muito falante, mas com os meus clientes... E pelo papel que eu preciso muito escutar para direcionar de uma maneira assertiva. Sim. E fazendo essas costuras com o negócio. Então, cada vez mais é importante que você esteja também olhando para outras pessoas profissionais de mercados que você quer atuar. Segmentos que você quer atuar para você também entender as características que esse mercado hoje, né, entre aspas, exige. Então, invista também em conhecer mais de ferramentas de RH e ferramentas do negócio. Entenda sobre o mercado que você está operando, políticas econômicas, mercado hoje, aqui no Brasil, mercado lá fora. Carol, você está pedindo para ser uma especialista de mercado? Não. Mas pelo menos para você ter essa visão, lembra que eu falei da profundidade, de amplitude, mas a visão de amplitude de negócio. E aí, quando a gente compara negócio e RH, aí nesse momento você precisa ser uma pessoa com profundidade em RH, né? De um conceito muito mais amplo. Mas é isso, assim. Eu vejo muitas pessoas em RH ainda muito rígidas também. E a rigidez não combina muito com o RH no dia a dia, né? Você precisa se conectar com o outro, você precisa olhar nos olhos do outro, você precisa estabelecer esse processo de confiança, né? Essa relação de confiança que é muito importante. E às vezes olhar para o que ninguém tá vendo, né? O número tá ali, mas o que ele tá dizendo de verdade? Perfeito. Você vai ter uns lugares de enfrentamento também. Sim. As pessoas pensam que RH é uma posição fácil, gente. É uma posição extremamente difícil. Eu falei ali do quanto brilha meus olhos atuar com líderes, né? Independente do seu grau de senioridade.
mas são pessoas muito convictas daquilo que elas vivenciam, daquilo que elas acreditam. Então, você precisa ter muitos instrumentos, ferramentas, para que você consiga trazer essa pessoa para perto de você, estabelecendo uma conexão e um lugar de credibilidade. Então, se você for num lugar muito fundamentado nas suas verdades, né? E aí é um ponto que você falou, Pri, assim, você precisa entender o outro para você se conectar, que é o que a gente chama de rapport, criar essa conexão. Você precisa entender do outro. E aí são princípios básicos, eu gosto muito de trazer essa relação com outras áreas, né? Sim. Você entra numa loja, aquele filme Uma Linda Mulher, né? Lembra ali daquela cena que a vendedora olhou só para o estereótipo da cliente e entendeu por aquele estereótipo, olha aí a falta de inclusão, que ela não tinha grana, né? Mas era uma pessoa que você não conhecia ali por detrás o cenário de vida dela. Então, não olhe essa pessoa só pelo estereótipo dela. Se conecta com essa pessoa, busque elementos dentro dessa conversa para você estabelecer um perfil mínimo, porque você vai conhecendo essa pessoa com profundidade maior, né? E aí, por que eu fiz essa correlação? Porque um bom vendedor, uma boa pessoa da área comercial, ela não vai estabelecer essa conexão cheia de estereótipo. Ela vai ter ferramentas técnicas para que ela possa traçar esse perfil de cliente e entender, né? Dentro ali qual o potencial dessa pessoa, né? Qual é o tipo de mercadoria, de produto, enfim, que essa pessoa ali tem mais aptidão. E aí esse é o mesmo processo que a gente faz enquanto profissional de RH ali dentro da leitura. Essa pessoa é uma pessoa que ela gosta mais de falar, né? Ou essa pessoa que ela quer entrar na reunião de uma maneira muito pragmática, ouvir o que tem que ser falado e acabou. É isso. E aí você vai ganhando, estabelecendo essa confiança com essa pessoa do outro lado. Aí o quanto a gente precisa se esvaziar para ouvir o outro, né? Eu preciso me esvaziar dos meus preconceitos que eu tenho daquela pessoa para entender, será que isso de fato é real? Sim. Será que essa percepção e toda essa história que a minha mente me contou com relação à pessoa, com relação à situação, é real, né? Ou não, né? Então, se colocar em xeque, né? E até quando a gente usa ferramenta mesmo para conhecer alguém, para identificar padrão, pra gente usar com parcimônia, né? A gente vê muita gente usando teste comportamental e tal. E aí E aí coloca a pessoa naquela caixinha ali. Mas eu, por exemplo, sou... Pô, se eu fizer um disque hoje, eu sou comunicador e influenciador. Mas eu tô totalmente adaptado, porque eu, naturalmente eu sou quieto, eu fico na minha, eu faço o que eu tenho que fazer e é isso. Então, se a gente usar ferramentas que vêm por um motivo e usar para construir outro tipo de viés, a gente acaba, ao invés de ampliando o repertório, a gente reduz ainda mais, Perfeito. né? Eu adoro disque, tá, gente? Eu também adoro, mas... Então, a gente pode depois fazer um episódio sobre isso, falando de que forma, porque tem o lugar do enfrentamento. Eu tenho uma rigidez, a rigidez da Carol, de como as empresas operavam, né, colocando as pessoas em caixinha dentro do disque. Eu já tenho outro olhar do disque. O disque me potencializou porque não me colocou nessa caixinha, né? Foi entender potencial. Qual é o potencial que você tem? De que maneira você se destaca? E entendendo elementos, enfim. O que você traz de melhor através daquilo que você já tem naturalmente. Perfeito. Né? Então, é uma ferramenta que eu adoro quando bem aplicada de uma maneira inteligente, estratégica e que amplia, né, as pessoas. Perfeito. Mais um retorno que eu gostaria de fazer é que você falou sobre ficar muito próxima do CEO. Não existe RH estratégico se não tiver essa proximidade. Então, quem está pensando em HRBP, quem está pensando em RH estratégico, tem que ser, porque senão a gente vai ficar sempre limitado a orçamento. Perfeito. Ou limitado a uma outra liderança que tem uma influência maior e o RH está sempre em segundo plano e não pode, né? Perfeito. E aí entendendo também o tamanho da sua empresa, da sua organização, né? Porque pode ser que, eu dentro da minha empresa eu não tenho possibilidade de ter contato com o CEO. Você tem a possibilidade de ter contato com uma liderança daquela área. Exatamente. Sim. E aí entenda que esse é o seu foco. Você precisa desbravar esse caminho, ganhar essa relação de confiança e agregar valor. Se você é um RH que não agrega valor, você está no lugar muito operacional.
Acho que a gente pode começar a falar da parte de diversidade, das histórias de Carol. Estamos ansiosos. Estamos. Opa! E aí, Carol, conta pra gente um pouquinho da sua experiência pessoal com diversidade, da sua história, o que você acha que é relevante para você trazer aqui pra gente, compartilhar as suas inquietudes com a moda, que também eu acho que conversa com essa parte, né, de diversidade, de inclusão, dessa busca pelas suas raízes, enfim, né, de retomar isso como uma força. Então conta pra gente agora um pouco mais da Carol, pessoa, vivência. Fora do LinkedIn. Fora do LinkedIn. Mais falante ainda, gente. Gente, caramba, tem um turbilhão de coisas, né? E como uma pessoa inquieta, eu vou tentar organizar essa linha de pensamento para tentar comunicar todos os pontos que são importantes dessa trajetória. Primeiro, eu sou uma mulher de 38 anos, né? Eu gosto de trazer a idade porque tem muita gente que não me dá essa idade. Te entendo. Tenho 38 também. Também, né? Eu brinco, porque eu falo dentro das empresas, geralmente, em alguns momentos, eu preciso colocar essa carta na mesa. É desconfortável, mas é porque, pela boa leitura de ambiente, a gente vai exercitando isso, eu vejo que as pessoas me colocam num lugar ali de, ela é novinha. Muito novinha. E aí eu preciso, num dado momento, jogar a carta. Aí o pessoal... E aí eu logo valido, porque a pessoa logo leva um choque. Nossa, eu jurava que você tinha 20 e tantos. Pouco. Estou ansioso pelos 38. Então. E aí eu gosto de trazer isso pela vivência. Como eu trouxe, eu venho de uma origem... Eu venho de São Gonçalo, do Pôr da Pedra. Hoje eu moro no Rio de Janeiro, moro na Barra. E eu gosto de fazer essa correlação, primeiro, para me orgulhar da minha história, né? Eu venho de uma história de muita escassez. E isso é muito presente na minha vida, porque isso traz muito medo também. E eu falo isso hoje abertamente sobre o medo, porque eu fui entender isso em terapia e dentro de um processo de aquilombamento, trocando com outras mulheres negras. E aí, o dia que eu ouvi isso, eu falei, eu tenho isso. E eu não sabia, agora eu tenho o nome. Mas eu tenho muito orgulho dessa história, porque foi uma história de muito enfrentamento social. Sim. Né? Quando a gente fala de ocupação de espaços, esses espaços eles já são definidos por padrões sociais. Então, geralmente é um espaço que ele é definido pelo homem branco, hétero, né? Que exerce um lugar de poder econômico, decisório na nossa sociedade. Quando eu passo ali para dentro da figura do feminista, geralmente é a mulher branca. E a mulher negra, ela tá lá na base da pirâmide. E né? a gente precisa fazer um recorte importante, né? Porque o feminismo da mulher branca é diferente do feminismo da mulher preta. E é um lugar... Buscamos coisas diferentes. Buscamos coisas diferentes e é um lugar também de muito enfrentamento. Porque falar diferentes sobre isso ainda é um tabu na sociedade, porque a gente não tá aqui querendo desagregar histórias. Sim. Mas a gente quer colocar cada lugar, cada um no seu ponto também, né? E é curioso porque quando a gente fala de feminismo, a história traz que o movimento feminista começou pelas mulheres negras, né? E esse movimento ele foi apropriado pela mulher branca, buscando também uma posição social. E zero anular esse espaço. Sim. Mas foi um espaço extremamente excludente da mulher negra. E, curiosamente falando, isso se repete hoje dentro das organizações. Olha eu sendo polêmica. Seja, adoramos. Eu vou falar a frase pela terceira vez. Se a educação não for libertadora, o sonho do oprimido é de se tornar opressor. A educação foi o que me trouxe até aqui, né? Eu venho de uma família... meus pais se separaram na adolescência, então eu tive meu pai presente até a minha adolescência. Meu pai é um homem de origem... meu pai é da roça, meu pai é militar, então a rigidez... Eu tenho muita rigidez no meu pai, né? E ele tem uma história de vida muito bonita no que se refere à ascensão através da educação. Sim. Então, meu pai andava quilômetros para estudar. Meu pai, para ser militar, ele fez prova, né? E meu pai sempre falou para mim... Meu pai nunca falou sobre racismo abertamente. Minha mãe é uma mulher branca. E meu pai, sendo um homem negro, ele nunca falou, mas ele sempre me ensinou a enfrentar o racismo através da educação.
Então, ele sempre falou, você precisa estudar muito. Você precisa ser a melhor no que você faz. E eu não entendia aquilo como criança, como adolescente. Na minha adolescência, meus pais se separaram. E aí eu não tive mais a referência do meu pai no meu dia a dia. Então, minha mãe foi uma referência e é uma referência muito forte para mim. Mas ali eu vivi enfrentamentos na minha criação. Eu vivi enfrentamentos racistas dentro da minha família. E são os racismos sutis, que é aquele racismo meio que... tô te abraçando, né? Porque você não é negra, porque você é morena. E curiosamente falando, sem saber, eu sempre me posicionei como uma mulher negra. E eu sempre falei, não, eu sou negra, olha o meu cabelo e tal. E muito... de uma maneira muito sutil e amorosa, porque eu sou essa pessoa, né? Eu tenho um posicionamento com doçura, com amor. Eu tenho uns amigos que falam assim, a Carol é uma mulher posicionada com muito amor, né? Na minha religião hoje, eu entendo também de onde vem esse posicionamento estratégico de Morixá mulher, que é Oxum. Mas, fazendo essas correlações, eu cresci em um lar cristão, cheio de padrões, cheio de exclusões. Porque ser gay, nossa, não pode. E aí eu não vou entrar nas peculiaridades de comentário. Você ver outras religiões, são religiões diabólicas, satanistas. E eu cresci com isso. Eu sou uma pessoa também que tem muito respeito nos lugares onde eu transito. Então eu carreguei isso durante a minha vida com muitas verdades. Quando eu vou para essa primeira startup que eu falei ali, EdTech, foi o lugar que eu tive o meu primeiro enfrentamento. Eu ainda estava dentro desse processo e eu comecei a ver pessoas brilhantes e conhecer as pessoas por detrás dos bastidores e fora daqueles estereótipos de prateleira que eu conheci dentro dessa formação extremamente cristã, uma formação extremamente excludente. E aqui eu não estou criticando, né? Porque são os padrões sociais que a gente vai e é a forma de também exercer amor, né? E objetivamente isso existe, né? Não é uma crítica. Existe. Isso objetivamente existe. E tá ali. E vive, e atravessa, Perfeito. e marca, né? E isso me mostra o quanto que a gente tem que estar aberto para aprender a vida inteira, né? Perfeito. E aí quando eu olhei, eu falei assim, caramba, essas pessoas são legais pra caramba. São pessoas com coração lindo. E era uma empresa com muitas mulheres lésbicas, muitos homens gays, pessoas em processos de transição, trans. E eu comecei a me abrir e entender essa visão de mundo. E com isso eu fui carregando muitas coisas na minha vida, porque na posição que eu estava, eu ainda via muitas pessoas negras excluídas de posições importantes. E para mim, a primeira vez que eu entendi o meu papel dentro de uma empresa como uma mulher negra, eu fazia isso de uma maneira sem ferramentas. Eu fazia isso de uma maneira muito de coração, sabe? Genuína. Eu vou contratar mais pessoas periféricas, eu vou contratar o maior volume de pessoas gays, eu vou contratar pessoas negras, porque eu acho importante a gente ter a diversidade do país dentro da empresa. Então eu não tinha técnica, eu não tinha ferramenta, eu não tinha elementos, eu não tinha estudo sobre isso. Mas eu vou citar o nome aqui porque é um nome com carinho, que é a Thaís. A Thaís é uma mulher negra que eu contratei para uma posição dentro da Health Tech que eu trabalhei. E ela teve um papel muito importante na minha carreira, que ela virou para mim e ela falou assim, Carol, quando eu passei pelo processo seletivo e eu vi que era uma mulher negra me entrevistando, eu vi oportunidade. Quando eu ouvi aquilo me deu um choque. E ela já estava dentro da empresa, a gente estava conversando, porque eu, gente, adoro papear. Final do expediente eu sentava, fazia bagunça. Eu sou uma RH muito bagunceira, né? E aquilo eu olhei, eu falei assim, gente, eu tenho um olhar empreendedor muito forte, né? Hoje eu vou entendendo isso com as ferramentas. Falei, a gente tem uma oportunidade de atuação aqui com vontade, sabe? Intenção, com né? intenção, com intencionalidade. Eu tinha esquecido a palavra. Com intencionalidade. Eu preciso ser estratégica nessa posição que eu tô. E aí eu fui entender um pouco mais sobre diversidade e inclusão, estudando e entendendo também sobre a minha história. Feito isso, gente, é um lugar extremamente solitário e sofredor.
Porque nessas passagens, todas elas, ou eu era a única pessoa negra como líder, ou eu era a única mulher. Mulher negra em todas elas, exceto uma. Porque eu fui construindo essa história. E lidar com isso, tendo consciência do que é racismo, porque eu falo que você ter consciência racial, eu uso isso sempre, é muito positivo, mas também é uma droga. Porque você começa a dar nome àquilo que, foi bobinho, Foi sem querer. foi sem querer. Aquilo que era normalizado passa a deixar de ser normalizado e você começa a perceber o quão frequente isso é. Um monte de não tem problema, ganha não nome. tem problema, ganha nome. E sabe qual é a droga disso? Porque pela inquietude, que é o que a gente está falando aqui, e o lugar de transformação, porque eu sou muito contraditória ao comportamento que só critica, que fala que tá errado. Sim. A crítica e o que tá errado é um diagnóstico. Mas o que eu Perfeito. faço com isso, né? E agora é o que eu faço com isso. Eu sou essa pessoa do que eu faço com isso. Em todas as equipes que eu participei, sempre tem aquela pessoa, aquela coisa de reclamar. Tá bom, gente, a gente tá falando aqui, mas o que a gente pode fazer de diferente? Não tô dizendo que eu não reclamo, mas eu tenho Mas se tá mood. ruim é porque você tem alguma outra ideia melhor. Porque se você não Exatamente. tem, então por que você tá reclamando? Ou se eu não posso ajudar, eu viro e falo. Olha, Exato, gente, é. Alguém falou A que gente- ele apaixona-se pelo problema e levaram muito a sério, né? Exatamente. Apaixona-se pela solução. se eu não tenho a solução, eu falo, gente, tá errado mesmo, tá uma droga. O que a gente pode fazer diferente? É. Eu não consigo pensar aqui. Vamos pensar junto? E eu faço isso direto, assim. E aí, dentro das empresas, é o lugar que eu comecei a adoecer, gente. Eu entrei no processo de adoecimento. Porque eu comecei a me ver nesse lugar em que eu não podia, pela leitura do ambiente, pela leitura estratégica do meu papel e do meu comportamento, a minha senioridade, a minha maturidade, eu não podia exercer alguns enfrentamentos. Sim. E isso me levou para um processo de adoecimento durante a minha carreira. E eu precisei tratar esse adoecimento ainda em mercado de trabalho, por ser uma mulher negra, independente, de origem periférica. Eu não tenho uma base financeira familiar, né? Não posso contar com os meus pais financeiramente. E tenho minhas contas para pagar. Ou seja, o medo da escassez latente. Sim. E aí eu comecei a pensar estrategicamente como é que eu poderia mudar isso. Fiz uma transição de carreira recente. Vim para uma posição de especialista. Eu falei durante vários momentos aqui que eu adoro fazer gestão de pessoas, mas eu entendi que era o momento de eu me recolher. E aí esse momento de recolher vem por quê? Eu não tinha até então inglês. Meu inglês era básico, gente. Era aquela coisa assim do livro 1, da How are you? What's your name? Tal. Eu muito falante. Eu me vi em alguns espaços sendo silenciada pela falta de inglês. Eu vivi em uma situação que eu precisei apresentar para um fundo, numa das passagens, um projeto de D&I que foi amplamente, né, reconhecido pelo fundo, mas foi uma outra pessoa que apresentou em inglês. E eu me sentia ali silenciada, eu não sentia esse lugar, essa Carol que vocês estão vendo aqui Sim. falando. Eu deixei de ter uma oportunidade numa startup em Chicago de criatividade, porque eu não tinha inglês. E eu não tô falando isso aqui num lugar de lamento, mas no lugar de diagnóstico. É uma realidade. Uma realidade. Tá bom, tô vivendo isso aqui, o que eu vou fazer de diferente? Eu não conseguia sair do mercado de trabalho pela questão financeira, e o período de pandemia foi um período extremamente caótico pra gente RH. A cadeira de RH, especialmente quando você é liderança dentro de empresas startups, é uma cadeira muito solitária. Sim. Você cuida do fundador, você cuida do seu time, você cuida das lideranças, mas você cuida de quem? E você tá Quem cuida de pressionado por você? todo mundo, né? Quem cuida de você? Você não pode abrir pontos que são pela sua ética, Sim. né? E é algo que eu protejo muito, a minha ética. E aí eu olhei num dado momento da minha carreira, eu comecei a fazer uma reserva econômica. Eu falei, tô pensando em talvez tirar um sabático, vou aqui migrar para o período especialista, por quê? Quero estudar inglês. E aí eu comecei a fazer aula particular para acelerar esse processo. Não fiquei esperando a visão do perfeito. É a outra correlação, porque às vezes a gente fica esperando, né?
o príncipe encantado, a princesa encantada passar ali no mood dela ou dele, né? A oportunidade de ouro, e a gente não vai trabalhando com os elementos que a gente tem hoje. Eu falei, vou começar a fazer as aulas, mas eu entendo que para a velocidade, para o que eu quero, eu preciso acelerar esse processo. E aí vem a visão do intercâmbio, que pelo meu lugar, assim, de origem, eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu comecei a olhar para isso. Quando eu estava dentro do ambiente organizacional, dentro das startups, eu lidei com muito filho de famoso, gente. Trabalhei com muita gente com muita grana, e para eles era muito simples. Vou ali. Eu fiz intercâmbio, fui pra Disney, fui pra Disney e tal. E eu comecei a falar, gente, mas o que é isso? Como é que as pessoas fazem? Como é que é o intercâmbio? Como é que correlaciona? A minha irmã, ela fez um intercâmbio pela primeira vez na vida dela, nas férias, ela foi pra Irlanda. Eu falei, Karina, como é que é isso e tal? Eu falei, qual foi a história? Eu fiz uma transição para a SPEC, e aí eu negociei com a empresa que eu fui de ficar 1 mês. E aí eu escolhi a África do Sul. Eu tinha outros países no repositório, mas eu escolhi países com fuso horários diferentes para eu conciliar com o meu fuso brasileiro e continuar trabalhando. Negociei e fluiu. Fui para a África do Sul, gente. Gente, quando eu cheguei na África do Sul, e aí são vários elementos, né? Não dá para entrar em detalhes pelo tempo, tá? Eu vivi um choque cultural muito grande. Porque eu comecei a me ver em vários lugares. Eu comecei a ver pessoas negras andando inconversíveis. E já vai o primeiro choque. Porque quando você fala África, as pessoas só veem miséria. Gente, um país extremamente desenvolvido, organizado, limpo. E eu olhava assim, eu falava, gente, quanta gente bonita, quanta gente potente, quanta representatividade. Hoje, onde eu moro, é muito difícil encontrar pessoas negras. Eu brinco assim, cara, gente, a gente tem Thaís Araújo e Lázaro Ramos, né? Nossa Beyoncé e Jay-Z brasileiro. E aí eu comecei a viver aquilo e um horário muito apertado, conciliando com muita intensidade. Voltei para o Brasil. Eu cheguei lá no nível A1 de inglês, para vocês terem ideia do nível. Pé no chão, pensei, preciso estudar mais inglês para acelerar. O intercâmbio foi importante porque quebrou padrões, né? Porque eu não falava, porque as pessoas logo riem do nosso sotaque aqui no Brasil. Tá falando errado! E as pessoas lá estão pouco sem posse, você tá falando errado, tá pronunciando errado. As pessoas te motivam, nossa, tô gostando, fala, comunica e tal. Falei, eu preciso voltar porque eu senti que esse ambiente potencializa o meu lugar de aprendizado. E aí eu comecei a me organizar, eu não estava muito feliz onde eu estava, porque processos seletivos, o acordo no processo seletivo era de que eu iria cumprir um papel. Na prática, eu estava num papel muito distante, a gestora que me contratou saiu da empresa, estava uma loucura. Eu falei, eu vou precisar tomar uma decisão aqui na minha carreira. Foi quando eu olhei e falei assim, vou tirar o período sabático. De repente, 4, 6 meses, desacelerar, tô precisando disso. E eu quero me conectar também com a Carol. Nesse meio tempo, surgiu uma outra oportunidade de trabalho, trabalhando 100% remoto, numa empresa que é a empresa que hoje eu tô, que eu super admiro, potente pra caramba. E aí eu falei, olha, eu tenho intercâmbio já comprado, e realmente já estava comprado. Eu adorei a proposta, adorei a oportunidade, mas eu não sei se vocês vão permitir. Não, Carol, a gente permite, vai lá. Então eu conciliei 6 meses na África do Sul. Qual é o divisor das águas aí, gente? África do Sul, fui só estudar e encontrei um novo amor. Me apaixonei, né? Me apaixonei e ao mesmo tempo fugindo, porque eu não queria o relacionamento. Essa pessoa, né, que hoje é o meu companheiro, meu parceiro também de negócios, que eu vou falar da moda agora, falou, a gente vai enfrentar todas as dificuldades, barreiras, se eu precisar ir para o Brasil, ele tá no Brasil, tá aqui do lado de fora do estúdio comigo, né? A gente vai enfrentar juntos. O nome dele é Lisso, ele é artista, e aí ao contrário da Carol, gente, porque apesar de eu ter esse mood inquieto, tal, criativo, eu sou uma pessoa muito racional, né? E eu entendo o quanto que isso é importante, eu sou corporativa. Sim. E aí eu olhei assim, eu falei, meu Deus, gente, não tem match, não vai dar certo, não vai dar certo. Só que o Lisso é músico, o Lisso é designer, e o Lisso tinha uma marca de roupa que estava parada. E eu não falei isso no início, mas o meu sonho era ter feito moda quando eu estava escolhendo
as minhas formações. Pensei até em fazer direito também, pelo lugar de justiça da Carol. Sim. E meu pai falou, você não vai fazer moda, só tem faculdade particular, eu não vou pagar para a faculdade, você vai fazer um curso, também pelo lugar dele ali de rigidez, padrão, você vai fazer um curso, porque você precisa trabalhar e ganhar dinheiro. Foi quando eu escolhi gestão ambiental. E ali, com isso, eu perguntei, por que sua marca tá parada? Ele, não tô com um olhar, não tô com investimento agora para isso, tô olhando para outras frentes de negócio, então o negócio tá adormecido. Eu perguntei para ele, quanto você precisaria minimamente para testar o MVP? Para minimamente testar uma coleção. Ele me deu o valor. A moeda na África do Sul, o real, R$1 equivale a 3 rentes, né? Aí eu virei para ele e falei, eu vou investir, vou entrar como investidora dessa coleção. Ele, sério? Eu falei, sério. Ele ficou super feliz. A gente tirou uma coleção do papel, assim, em 2 meses. Então, fizemos foto, porque, curiosamente falando, gente, como é que eu conheci o Lisso? O Lisso trabalhava para uma agência de modelos. A gente tava num evento de, tipo, uma Copa do Mundo para eles. Caí de paraquedas no meu primeiro final de semana com os meus amigos de escola, lá de intercâmbio. E o Lisso me veio no meio da multidão. O Lisso era a pessoa referência, mais bagunceira, subindo em cima da mesa, puxando a torcida. E ele chamou a atenção de todo mundo nesse sentido, mas juro que pra mim, ele me chamou a atenção pelo comportamento cultural. Eu, caramba, que legal, as pessoas cantando, vibrando. No final, ele me abordou e falou, adorei você, achei que você é muito bonita, eu queria te convidar para um trabalho de modelo aqui. E aí eu virei para ele e falei, eu não tô entendendo nada, vamos trocar contato. Ele, você não é daqui? Curiosamente falando, as pessoas na África do Sul pensam que eu sou sul-africana, gente. Eu tava no evento abrindo o final de semana da BRICS, e o pessoal sul-africano tava me cumprimentando, fora da África do Sul, pensando que eu era sul-africana, né? E aí eu virei, então ele já tinha esse lugar de moda, então ele já tinha amigas modelos e amigos modelos que ajudaram a gente. Ali a gente tem um espírito de Ubuntu muito forte na África do Sul. E muito assim, não, a gente quer ver vocês crescerem, a gente quer ver vocês prosperarem. E aí a gente lançou a primeira coleção. Gente, deu samba, deu axé. E aí a gente voltou, né? Nesse meio tempo eu precisei voltar pro Brasil, tinha um acordo com a minha empresa, e nisso voltou comigo. Lançamos uma outra coleção no Brasil, uma coleção mais identitária ainda, trazendo elementos da cultura negra. E aí a gente entendeu, a gente vai focar no negócio de moda. O nome do negócio hoje é Brito Wota. Brito sou eu, o Wota é o Lisso. O nome dele é Lissolonce Wota. E o Wota, ele é da tribo Kossa, Lissolonze, tribo Kossa. Na África, os nomes têm referências e é visão. Então, ele é um homem visionário dentro da cultura dele. Então, hoje, a gente tem esse negócio testando. Lembra que eu falei uma montoeira de coisa aqui falando sobre MVP, testar, né? Se aventurar, perfil intraempreendedor. Então, hoje eu concilio minha carreira. E aí, as pessoas me perguntam, Carol, moda, RH? Falei, gente, deixa comigo que eu vou explicar. Quando a gente fala de RH e a gente fala de carreira, e eu falei ali de desenvolvimento, a gente fala sobre posicionamento. Quando a gente fala de posicionamento, a gente fala sobre comunicação. Quando a gente fala sobre comunicação, a gente precisa de elementos, adornos, que vão comunicar. E aqui eu não tô colocando nas caixinhas dos perfis que a gente vê ali de moda, não, porque eu tô indo para um outro lugar. Sim. Mais identitária e racial, inclusive. Identitária, né? E racial. Então, primeiro eu já sou a pessoa que eu já vou para aquele lugar fora de, porque você tem um perfil X, Y, Z. Não, você é a Pri, você é do... Cada um tem o seu perfil e de que forma que a gente organiza esses elementos com o seu presente, futuro e aquilo que você gosta. Então, a Carol, como profissional de moda, é essa profissional que ajuda você a se comunicar de uma maneira eficaz, né? Atingindo o resultado com os elementos de moda. E aí a gente traz características da história, referências da história africana. Quando a gente olha para a história de África, de moda, a gente vê muitos elementos culturais e os adornos, além da comunicação, porque a África tem isso de uma maneira, vem de berço,
a intenção de comunicar. Isso é muito curioso, porque você vê isso dentro das tribos. Você vê também as referências históricas. Então, quando a gente fala de trança não é um elemento só de estereótipo, né? Porque a gente gosta de usar. Não, ali existiu uma estratégia também de sobrevivência, né? E de atuação dessas pessoas. Então, nos desenhos de trança, ali tinham mapas. Dentro das tranças, elas guardavam comidas, arroz. Então, tem um propósito ali também de sobrevivência. E aí, o nosso intuito hoje é trazer esses elementos de comunicação através da moda e através do seu posicionamento enquanto pessoa, porque a gente falou da integralidade lá no início. Então, como é que a Carol, hoje uma executiva de RH, consegue comunicar todo esse acervo que eu estou compartilhando com vocês? Moda. Então, se eu vou para um ambiente que eu quero chamar atenção, eu posso chamar atenção dentro da minha referência, dentro da minha comunicação, de uma maneira elegante. Ou de uma maneira um pouco mais confrontativa também, confrontadora, enfim. A gente tem isso também. E aí, o que é legal trazer aqui da diversidade, né? Me reconhecer e entender a minha origem foi muito importante para eu me conectar com essa história toda. Eu fiz algumas visitas a algumas empresas na África do Sul também, como profissional de RH. Gente, a vontade que eu tinha era de sentar e falar assim, deixa eu ficar aqui, porque eu via pessoas como eu em todos os ambientes daquela empresa. Eu não via só em determinados níveis hierárquicos da estrutura. E a minha inquietude hoje está em potencializar essa história e transbordar essa história entre Brasil e África do Sul. Porque o Brasil, a gente tem uma história negra silenciada. E a gente é o primeiro país fora da África com a maior população negra mundial. Mas a gente não vê isso. Curiosamente falando, trazendo o Lisso, né, o meu namorado, para a história, quando ele veio para o Brasil, ele viveu um choque. Ele falou para mim, eu não tô vendo as pessoas negras aqui. Lembrando que eu tô no Rio de Janeiro, na Barra. Sim. Não vejo pessoas negras aqui. E aí ele virou para mim e no dado momento falou assim, as pessoas negras aqui só trabalham? Não é que na África do Sul também elas não só trabalham, mas na África do Sul o apartheid acabou tem um pouco mais de 30 anos. E aí a gente vê essas pessoas ocupando espaços e políticas afirmativas muito fortes. Então, dentro das empresas, você tem políticas para acelerar o que a gente chamou de políticas dentro das nossas empresas que a gente cria, né, como D&I, são políticas econômicas para acelerar justamente a representatividade de pessoas negras no ambiente de trabalho. Um país que não apagou a história, né? Que não apagou a história. Então, esse hoje é o meu lugar. E aí, isso tudo se mistura porque eu quero potencializar pessoas. Esse é o meu propósito. Em todas as passagens que eu tive enquanto profissional de RH, dentro das empresas, todas elas eu tive o propósito de potencializar pessoas e eu adoro olhar para as histórias das pessoas e falar assim, caramba, fulano tá prosperando, tá ascendendo de uma maneira brilhante. E isso para mim é muito confrontativo, porque a gente vê as pessoas enciumadas. Em especial quando a gente tem essa... você falou do medo, né? Em especial quando a gente tem isso muito dentro da gente, muito marcado com essa coisa da escassez, né? Perfeito. Hoje, conhecer a Carol, conhecer a minha história, o processo de autoconhecimento, não é que eu não tenha medo, né? Não a ausência do medo, mas o medo não me domina mais. Sim, exatamente. Ele tá ali. O domínio e o... a gestão, e né? o controle e a gestão. E eu olho e falo assim, tá, mas de que forma que eu também me preservo com esse medo? Porque o medo é uma proteção. Sim. Mas ele não pode anular, ele não pode me paralisar. Então, hoje eu olho e falo assim, tá, de que forma que eu me preservo para eu não ir para esse lugar de medo? Sim. Isso para mim foi muito importante, me conhecer e me autoconhecer, para eu também sair de caixinhas e entender de que se esse espaço ele não me reconhece, ele não me entende e ele não entende o que eu falo num sentido político, não é individual, esse lugar ele não me cabe. Isso. E eu não quero estar aqui durante muito tempo.
Então, eu tenho essa leitura e eu quero levar essa leitura de uma maneira muito ampliada para as pessoas. No sentido de, ok, você tem um diagnóstico atual de como você tá. É nesse lugar que você quer estar? Daqui a X anos? Né? Aquela pergunta que eu não gosto em processo seletivo. Como é que você se vê daqui a 5 anos? Cara, eu não gosto dessa pergunta no processo seletivo. Mas eu gosto dessa pergunta para sua vida. E não no sentido de que você tem que estar lá, mas você tem que ter uma intenção. Você tem que saber para onde você está indo. Se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serve, né? Então, ou nenhum, né? Ou nenhum. Ou qualquer ou nenhum. E aí você vai estar sempre infeliz, porque Exatamente. a felicidade é você ter sentido no que você faz. Se você não tem sentido nas coisas, se você não sabe para onde você está indo, você é uma pessoa extremamente infeliz. Você é uma pessoa que está murmurando, você é uma pessoa que está enciumada com o movimento do outro o tempo inteiro, que você está vendo assim, fulano tá prosperando. Ai, meu Deus. Tá, mas você não tá prosperando por quê? Né? Pode ser algo situacional, pode ser um momento de recolhimento, né? Então, eu me vi durante um processo da minha vida nesse lugar de recolhimento. E para mim foi importante, que é o que eu falo assim, às vezes se recolher ou dar um passo para trás não é perder o jogo. Não. É você ganhar estratégia, arte da guerra. Sim. E se fortalecer, né? É isso, né? Na sua identidade. Quem sou eu para o próximo passo ser um passo muito mais autêntico, muito mais coerente com aquilo que de fato tá dentro de mim, né? Exatamente. Se você não se reconhece, você vive o movimento das pessoas. Você vive a história do outro, né? Você vive a história do outro. E eu posso te falar com convicção. Empresas que prosperam não querem esse tipo de profissional. Querem profissionais com posicionamentos, convictos, com respeito, é claro. Né? Porque foi o que eu falei, a gente precisa ter maturidade, a gente precisa ter leitura de ambiente. Sim. Mas você precisa entender para onde você quer ir. Porque senão você também não ascende dentro de uma empresa como um todo. Então, a diversidade, para mim, me traz esse lugar de propósito muito latente que transborda, sai de um lugar de empresa e me faz ver como é que eu trago isso para a sociedade como um todo, e especialmente a população negra. Né? Carol, sua marca é só para pessoas negras? Não, é para todo mundo, mas é uma marca que ela traz elementos culturais negros ligados à contemporaneidade. Sim. E é uma marca streetwear, né? A gente tá cada vez mais posicionando e definindo essa persona. É o caso que eu falei ali. Vamos entrar pro ringue e vamos validando. Hoje eu já tenho uma validação muito clara do meu negócio. É um negócio que tem samba e tem axé, tá acontecendo. E aí, hoje eu tô tipo aquele neném engatinhando, tá? Eu tô andando aqui agora, vamos entender de que forma eu me conecto mais com o meu público, a experiência do cliente. Tô tentando conectar tudo que eu falei aqui pra vocês verem que eu vivo isso em essência e verdade. Não, é muito legal você falar isso, porque em uma das conversas eu tava falando sobre a minha trajetória, né? E eu falei, gente, o porquê não muda. O porquê não mudou, né? A engenheira, você saiu da engenharia, trabalha com desenvolvimento humano, RH e tal. O porquê não mudou. O como mudou. Perfeito. O porquê continua o mesmo, né? E quando você falou, não, a essência da Carol é potencializar pessoas. O como varia entre tá lá como HRBP, tocando negócio de moda. O como, ele varia, mas o porquê, ele tá ali em essência, né? É o empoderamento. E no final, eu acho que mostra como a experiência foi importante nesse processo, porque ela passou um tempo potencializando pessoas de uma maneira e enxergou como aquilo potencializou ela mesma. Sim. Só a técnica e a experiência permitem esse tipo de coisa. Então, a gente chegou a falar sobre... Às vezes eu demoro 10 anos. Em 2 anos eu já acho que eu dei errado. E eu demorei 10. Como tudo, no final, se a gente sabe para onde a gente quer ir, a gente vai conectar. E sabe o que é curioso? Assim, vou trazer spoilers. Hoje eu estou trabalhando num posicionamento da Carol como consultora de carreira e de estilo. Eu vejo esse lugar do empoderamento independente de raça, de gênero e de idade. Lembra que eu falei que durante muito tempo meu papel ali era com CEOs? Uhum. Nesse papel, eu precisei empoderá-los Sim. muito. Sim. Com elementos, com ferramentas, com autoconhecimento. Então, eu olho para todas as camadas da pirâmide que a gente olha e fala assim, não, as pessoas que estão lá no topo da pirâmide são muito convictas. Tá pronta, né? Tá toda totalmente pronta, tá tudo... Não tá, e isso que é gostoso das pessoas se reconhecerem nesse lugar de processo contínuo, sabe? E aí eu olho e falo assim, caramba,
consigo olhar para personas diferentes e ter cases de sucesso. Vamos produtizar isso, vamos levar isso para o mercado de uma maneira ampliada. Então é esse lugar. E até de outra ótica, voltando para colocar as pessoas na caixinha, né? A Carol empodera pessoas. Isso aí. Ponto. Amém. Por que tem que ter uma caixa, sabe? Amém. Bom, Muito bem, vamos para o final. Senão o Pedro Vai matar a gente. Parênteses, Nossa. Pedro é a pessoa que está aqui por detrás das câmeras. Vamos dar um crédito ao Pedro. Dá um joinha aí. Ô, Pedro. Carol, livros que todo mundo precisa ler. Pode ser quantos você quiser, pode ser um, se você quiser. Olha, tem eu brinquei com o pessoal, né? Eu sou uma pessoa, curiosamente falando, muito criativa com nomes, tá, gente? Eu crio nome para as coisas, então eu tô aqui só consultando para eu não inventar um nome. E eu falo com uma exatidão, gente. As pessoas... Convicção. E aí, por isso que hoje eu falo para as pessoas, gente, eu troco nomes, então se vê... E me fala, porque, tipo, não tem problema errar. Acontece, gente. E eu sou uma pessoa acelerada, né? Então... Eu tô aqui falando com vocês, minha mente tá mais rápida ainda e eu preciso equalizar. É um mood meio doido, né? Abrindo pra vocês, sendo muito sincera. Pensando 2x, falando 0,75. Exatamente. A gente tava falando de ansiedade, né? Tem pessoas que olham e falam, assim, até no ambiente corporativo, que falam, você é ansiosa, Carol? Não parece. Mas justamente porque eu tô controlando mais a mente aqui, Sim. gente. Tem um livro que pra mim ele foi muito importante na minha carreira, que é o livro da Brené Brown. É o livro A Coragem de Ser Imperfeito. Eu sou uma pessoa que gosta de livros, tenho dificuldade de terminar todos, né? Pela inquietude e ansiedade. E aí, por que eu tô falando isso? Porque se você é essa pessoa como a Carol e precisa escutar esse recado, tem um talk dela na Netflix. Maravilhoso. Eu não me lembro o nome do talk, mas escreve Brené Brown, que é o talk dela. E por que pra mim foi importante? Eu falei de um montão de vulnerabilidade hoje aqui pra vocês, gente. E o talk dela é só sobre isso. Eu tinha medo, eu tinha receio. E eu comecei a entender que, caramba, gente, as pessoas precisam conhecer a Carol em essência. Sim, perfeito. E isso é coragem. Quando eu viro pra vocês e falo assim, gente, eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo. E a vulnerabilidade conecta. É impressionante. Conecta. E, gente, falando em tese... Na prática, eu vejo isso no dia a dia com os meus clientes, sabe? Organizacionais, e dentro da empresa, fora da empresa. Quanto que você mostrar para outro, porque a pessoa se conecta e vê assim, não é uma personagem, essa pessoa tá lidando comigo de verdade, sabe? Sim. E eu gosto disso, da transparência. Às vezes eu sou muito transparente, eu falo para as pessoas, né? Mais uma vez, com a maturidade e tal. Uhum. Mas eu gosto de virar para as pessoas e falar, gente, eu gosto desse lugar da transparência. Sim. Então, dentro do meu papel, dentro de empresa, eu viro e falo, eu vou ser transparente aqui com você. E eu aprendi isso também com outros executivos, né? De falar, por que não? Somos adultos, né? Sim. Se eu não trato essa relação que a gente está criando aqui, nossa, bonita, como uma relação verdadeira... Eu não posso esperar que vocês tratem essa relação da mesma forma. Então, tem que começar por mim. Então, esse é o primeiro. E no final, o que a gente tá fazendo, né? Se a gente não tá construindo relações verdadeiras. Exatamente. Pra quê, né? Pra quê que... Aí tem isso, né? Pra que eu tô me relacionando com o outro, né? Sim. Então, assim, é pra, de fato, genuinamente me conectar com o outro, é porque eu tenho uma visão utilitária do outro e daquela relação. Esse é um outro tema. Um podcast Esse é um outro tema da Carol dentro das empresas, que é o podcast. Esse lugar político e relacional é um lugar que eu estou trabalhando cada vez mais o meu desenvolvimento, que eu confesso que relação pra mim tem que ser verdadeira, tem que ter intenção. Agora, você tá dizendo que dentro das empresas todo mundo é do seu amigo? Não, mas tem que ser pessoas que pelo menos eu tenho um carinho, respeito, né? Mas tenho grandes amigos oriundos de empresa, né? Que eu trouxe pra minha vida. É um indicativo de cultura saudável, né? Exatamente. E amo. E o outro livro é o livro que é importante que você, pessoa negra e pessoa aliada... E o que é uma pessoa aliada? É uma pessoa que não é negra e que entende a importância da gente tratar desse tema, não porque você gosta, mas pela sua responsabilidade social, histórica, né? De uma população que sofreu um apagamento
Gente, a gente fala de guerras hoje, mas é uma população que sofreu um apagamento de guerra na sua história. Sim. Hoje eu compartilhei um vídeo no meu Instagram e é interessante porque a pessoa estava falando que as Américas receberam cerca de 12 mil navios carregando pessoas negras. E nesse processo a gente teve muitas histórias sendo silenciadas. Mais uma vez eu vou voltar para a África do Sul. A África do Sul, para mim, é um lugar de conexão ancestral. E eu não estou falando isso de emoção. Quando eu chego ali, eu vejo a minha história. Carol, você conhece a África do Sul só no ponto turístico? Não, eu conheço a África do Sul em profundidade. Eu ando dentro dos vilarejos, porque é minha intenção. Eu virei pro meu namorado e falei, eu não quero ficar aqui só nos pontos turísticos, adoro, amo, mas eu quero conhecer a história das pessoas, né? E a gente tem um lugar ali de apagamento no apartheid, que foram os vilarejos, lugares de pobreza também. E esses lugares são lugares que eu vou e eu tenho intenção de ter iniciativas sociais nesses espaços muito conectada com ele. É um dos nossos propósitos de marca, né? Trabalho social, acelerando carreira dentro desse mercado, dentro desse universo. E por que eu tô falando isso? Porque o outro livro é o manual, porque eu não me lembro se é o Pequeno Manual, é o Pequeno Manual Antirracista da Djamila Ribeiro. Como pessoa negra, foi muito importante eu ler para eu entender e dar nome para as coisas, para os processos. E eu indico isso para toda pessoa branca que conversa comigo sobre raça, sobre pessoas negras, né? Porque eu já vivi em alguns processos, e aí aqui é muito importante, se você é uma pessoa que não é negra e está ouvindo esse podcast, de pessoas que viram para mim e falam assim, Carol, mas conta aí a história. Aí você começa a contar, a pessoa quer contar a sua história. E aí eu viro e falo assim, vamos fazer o seguinte, lê o livro, depois a gente conversa, né? Com muito amor e carinho, porque primeiro que toda pessoa negra não é um manual, não é uma enciclopédia sobre a nossa história, até porque a nossa história foi silenciada, Sim. apagada. A gente está vivendo um processo de correr atrás disso hoje, né? Muita gente até não se aceitar ainda, né? De não se aceitar. Quando a gente fala de colorismo e tal, que também é outra questão. Mas quando eu falo desse livro, eu acho que é um livro que toda pessoa precisa ler. Toda pessoa, independente da sua cor. Então, são 2 livros que eu compartilho hoje, muito conectado com o que a gente está conversando, né? Não trouxe livro técnico de RH, tá? Tudo bem. Maravilhoso. Porque eu tô conectada àquela coisa que você, quanto a RH, você precisa ampliar o seu repertório. É sobre isso. E quem não pode deixar de vir aqui bater um papo com a gente? Pois é, falei de empresas, de cultura, de me conectar com pessoas. Eu vou trazer 2 nomes. Fique à Fica à vontade. vontade. Eu falei da Thaís. Olha as coisas, são os axés acontecendo. Eu falei, eu vou citar o nome dela porque é uma pessoa que eu tenho muito carinho. Thaís é uma mulher negra, também de origem periférica, comunicadora. Hoje ela tá eu não sei se é a maior empresa de comunicação ainda de TV do Brasil. Então, não vou dizer o nome, porque eu não sei se eu posso citar nomes de marcas, né? E a Thaís adora futebol, gente. Eu também. Ela é botafoguense, não sei se ela Ih, se não, você continua Fluminense. comigo. Fluminense. O Pedro reagiu atrás das câmeras. Pedro, você é botafoguense? Não? Qual é o seu time? Flamenguista. Flamengo. Mas a Thaís é botafoguense, mas ela tem muita propriedade e ela é comentarista. Legal, Que legal. E o Edu vai chamar ela amanhã. Amanhã o Edu vai estar assim, vamos lá marcar, vamos falar o podcast agora. Ela quebra vários estereótipos nesse sentido. Eu tenho um carinho. Gostamos. E sagitariana, gente. Então, bagunceira beça, eu sou capricorniana. Imagina, pra dar match, né? Tem que ter muito amor. Então, a Thaís, ela nem sabe disso. Então, convidem e eu vou falar com ela também. Tá bom. Às vezes ela demora a responder mensagem, tá, gente? Tá bom. E aí eu acho que é porque ela tá muito no trabalho dela, esquece de olhar pras redes sociais dela. Mas, e a outra pessoa, que é uma outra pessoa que eu também conheci no trabalho. Pessoas que eu trago pra minha vida, que é o Patrick. Patrick é um advogado. Eu trabalhei com ele numa empresa em que eu era head de RH. Imagina, RH e advogado dando match, gente.
Porque a gente tem alguns conflitos de pauta. Lembra que eu falei ali da flexibilidade? O advogado tende a ser rígido demais, né? E o RH tem esse lugar também da flexibilidade. De vamos tentar, né? Vamos testar. Mas é uma pessoa que eu me conectei muito e hoje é o meu melhor amigo. É um irmão de vida, mas ele não é só advogado. Ele é um homem que adora a cultura musical, referências. É um homem extremamente culto, assim, eu converso sobre tudo com ele. E eu acho que vale a gente ouvir ele também nesse lugar de inquietude. Com certeza. E eu já vou colocar ele num lugar desconfortável, porque ele vai falar assim, sua maluca, o que eu vou falar? Então eu vou falar, seja inquieto, não fique falando só de direito, leis, a gente não quer ouvir isso. Sua falar de outras vida, sua coisas. história, sua experiência, gostamos. É isso, essas duas pessoas. Bom, muito obrigado, Carol. De Obrigada, nada. Carol. Muito obrigado a você que nos assistiu até aqui. Obrigada, gente. Muito obrigado, Pedro. E até o A gente próximo. pode botar um som de aplauso. Flamenguista. Obrigada, gente. Até mais. Beijos, tchau, tchau.